Graça e paz. Dando continuidade a esse livro de Daniel, no capítulo 5, nós estamos falando aqui, quando Daniel falava, as pessoas escutavam. Estamos falando sobre 10 características, nós já falamos sobre 6, agora nós vamos falar mais 2, baseado nesses dois versículos, que é o versículo 13 e o versículo 14, quando Daniel, foi introduzido à presença do rei e falou ao rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? E quando então o filho aqui de Nabucodonosor estava com um problema, com um sonho que tinha sonhado, Daniel precisava de interpretar e ele foi fazer isto. Por que então as pessoas ouviam Daniel? Nessa 7ª característica, nós vamos ver algo aqui interessante. Eles ouviam porque, pela experiência, as pessoas nos escutam, porque somos bem-sucedidos no passado. A credibilidade de Daniel veio dos anos de vida correta. Uma vida íntegra, uma vida pronto para servir a Deus. Como a palavra de Deus nos diz, que nós somos uma carta lida. Por isso que Daniel era escutado. As pessoas viam em Daniel a experiência que ele tinha com o Deus dele. E assim nos nossos dias de hoje também nós temos que ser uma vida realmente com essa experiência, com esse contato com o nosso Deus. E nós vamos conseguir fazer isto a partir do momento em que nós buscamos a sua palavra e queremos exercer ou fazer a vontade de Deus na nossa vida. Viver uma vida diferente. Quando nós olhamos também para a palavra do Senhor, quando ele diz ali que quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos uma nova criatura, um novo ser, novas atitudes, novas experiências. E eu vou adquirir isso a partir do momento em que eu vou conhecendo quem é Deus dentro da minha vida. E a cada dia fazendo a vontade dele. E isso eu preciso buscar todo dia. Buscar primeiro o reino de Deus, que aí as outras coisas nos serão acrescentadas dentro da vontade e do querer dele. Mas eu preciso ter essa ânsia, esse desejo de estar buscando ao Senhor. E além disso, eu preciso dialogar com Ele. Como eu faço isso? Primeiro, ouvindo a Deus, lendo a sua palavra, falando com Deus. A partir do momento em que eu oro, como Daniel também fazia isso 3 vezes ao dia. Buscava ali a Deus, tirava o seu tempo para falar com Deus. E às vezes nós não temos o tempo. E nós dizemos assim, preciso de fazer um tempo para ajeitar a vida. Não tem como ajeitar o tempo se não tiver vida. Se nós colocarmos os nossos filhos e a nossa pessoa em uma situação de morte, nós vamos dizer, não, faça comigo, deixa eu morrer, deixa meus filhos. Por quê? Porque nós o amamos. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Amar esse Deus como Ele nos amou incondicionalmente. Buscar Ele e observar a cada momento as bênçãos que Ele nos deu. Como é difícil contar as bênçãos de Deus, porque são milhares. Uma delas, se você está me escutando nesse momento, foi pela permissão dEle, você estar vivo. Isso é um motivo de agradecer a Deus. É um motivo de buscar essa experiência com Deus, para nós sermos bem-sucedidos. A cada dia que eu passo, a cada dia que eu sirvo a Deus, eu preciso conhecê-lo melhor, quem Ele é, e fazer da minha vida melhor. Mesmo passando por essas aflições, por esses momentos nessa vida,
Mas nós temos que entender que nós não somos daqui. Isso é um lugar de passagem, existe uma eternidade para se viver. Aqueles que confessam realmente o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, vai partir para a eternidade, mas vai estar com Deus. Mas aqueles que não querem, não entendem, não querem entender ou fazer o que não querem entender. A Bíblia, ela é afirmativa e ela diz que esses vão perecer eternamente. E a oitava característica que nós vamos ver aqui de Daniel é a humildade. As pessoas nos escutam quando tiramos de dentro de nós a submissão. Daniel serviu e submeteu-se às autoridades, a não ser nos casos em que elas infringiram uma lei maior. Qual era essa lei maior? No capítulo 6, nós vamos ver, apesar de continuando lendo esse capítulo 5, nós vamos ver aqui que houve um decreto que precisava adorar só o rei. E Daniel disse, não, só adoro ao meu Deus, o Deus verdadeiro. Mas nas demais coisas, Daniel serviu as pessoas. Às vezes, quando nós colocamos na nossa mente essa questão da humildade de servir as pessoas, é como se nós falássemos, não, eu vou me rebaixar a tal coisa. Mas dentro desse pensamento, quem é você? Quem sou eu para achar que nós, ao servir as pessoas, estamos rebaixando o nível, como nós às vezes expressamos, o nosso nível? Se Deus olha de cima e não vê um justo sequer, não vê aqui uma mente, não vê aqui uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa, somos miseráveis e inúteis. Não temos condições de acrescentar 1 centímetro da nossa vida, do nosso tamanho, 1 milésimo de segundo da nossa vida. Mas Deus olha de cima com um amor tão grande. Ele veio a essa terra para servir a mim e você. E Ele deixou esse exemplo para que eu e você fizéssemos. Se Ele, como mestre, como Ele fez ali com os discípulos, lavando os pés, dando esse exemplo, se Ele, como mestre, lavou os pés dos discípulos, pense nisso. O que eu e você não podemos fazer? Daniel era escutado por isto, pela sua humildade. Humildade não é humilhar-se, é servir. É estar pronto e apto para servir as pessoas. Mas servir com aquilo que você tem. O que você tem para servir? O que você dá de bom da sua vida para ajudar as outras pessoas? Daniel teve o de bom. Correu lá aquele homem que estava designado a matar aqueles magos e feiticeiros. Dá um tempo, não faça isto. Espere, me introduza à presença do rei, que eu vou conversar com ele, que eu vou orar ao meu Deus para trazer essa interpretação. Daniel deu de melhor que ele tinha e salvou aquelas pessoas. Que nesse dia nós possamos dar o de melhor que temos para levar paz e luz às pessoas que estão ao nosso redor. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós nesse dia. E que venha nos dar a sabedoria e o discernimento a viver uma vida conforme a vontade dele. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.